Aleluia. Você quer uma cadeirinha para você sentar, cara? Oi? Graças a Deus, hein? Filipenses 3, 7 diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como esterco para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte do seu sofrimento e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas uma coisa eu faço, prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo tê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se você puder fechar os seus olhos, bota a mão no seu peito, feche seus olhos aí, vamos fazer uma oração. Coloca a sua vida diante do Espírito Santo, diga assim: Espírito Santo, fala comigo nessa noite, abre o meu coração, ilumina o meu coração, para que a tua palavra entre com vida em abundância dentro do meu coração. Você tem liberdade, Espírito Santo. Faz conforme a sua vontade. Faz conforme o seu querer. Ilumina a minha mente para que eu veja assim como você. Em nome de Jesus. Amém e amém. Cara, é muito louco isso, eu não sei se você já parou para perceber nesse texto aqui, assim, mas ele fala, considerei tudo que eu construí até aqui como esterco, como lixo. Olha que doido isso, cara. Ele diz aqui assim, ó, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Cara, isso aqui é um texto escrito há 2000 anos atrás. Um pouco menos que 2000 anos atrás. Mas é de muito tempo atrás. Talvez se esse texto aqui fosse isolado, por exemplo, e você só tivesse lido esse texto, do nada você achou um livro, e aí agora você começa a ler esse livro de 2000 anos atrás, e aí esse cara estava falando sobre isso, e aí você falaria assim, tipo, sei lá, cara, algum louco, né? Algum doido que por acaso considerou todas as coisas na vida, porque quando está falando aqui no grego, tudo, está falando aquilo que não exclui nada, ou seja, aquilo que contempla todas as coisas. Então ele considera tudo mesmo. Qualquer coisa que você venha ter na sua mente que não seja o próprio Cristo Jesus, isso ele considerou esterco, perda. Considerou algo no qual é inferior, algo que não vale a pena, no qual gastar a vida. Se você achasse e pensasse assim, cara, mas pô, isso aqui foi uma carta que eu achei, é um livro que eu achei, não faço ideia de onde, mas, cara, que cara louco escrever isso. Considerar perda. Tantas coisas que, cara, são tão especiais nessa vida. Considerar lixo, coisas que talvez carregam tanto valor nessa vida. Isso aqui deve ser coisa de algum louco que escreveu.
Só que o que agrava esse texto aqui, na verdade, não é nem Paulo só ter falado, porque o próprio contexto de Paulo já gera um grande agravame disso tudo, porque Paulo não era um cara mal sucedido, Paulo não era um cara que estava jogado às traças, Paulo não era alguém que não era reconhecido na sociedade. Na verdade, Paulo, ele tinha todas essas coisas, dinheiro, atributos, reconhecimento, ele tinha tudo isso. Só olhar para Paulo e estudar um pouco da vida de Paulo já é de esbarbacar, me ajuda aí, esbarbacar? De ficar embasbacar, de ficar embasbacado. É ruim essa palavra, né, cara? Que horrível, né? Glória a Deus, né? Oi? Por si só. Só de olhar para a vida de Paulo já é de nos deixar perplexos diante do que está acontecendo. Essa palavra é melhor. Só que a gente não está olhando a partir de Paulo. As primeiras pessoas que leram isso aqui e que receberam esse texto aqui no formato de carta, porque foi uma carta que foi enviada para a igreja em Filipe, uma região lá da Ásia, lá de perto de onde Jesus morava. Mas nós estamos lendo essa carta a partir de 2000 anos depois. E não é de 2000 anos depois de esquecimento. Não, é 2000 anos depois de histórias e mais histórias e mais histórias e mais histórias, e histórias não histórias sem o H na frente, histórias com o H na frente, que falam exatamente de um relato verídico a respeito da experiência, da realidade, da vida de alguém. Histórias e mais histórias, milhares, centenas de milhares de pessoas que declararam coisas muito parecidas com Paulo por causa de Cristo. Eu fico me perguntando, cara, o que é que foi que esses caras tocaram? Pensa, gente. Ele não está falando assim, Cristo é muito bom, é uma coisa muito boa para a sua vida. Siga os conselhos de Cristo porque a sua vida vai se melhorar. Siga os conselhos de Cristo porque o teu casamento vai dar certo. Ele não está falando, cara, Cristo é um bom líder para você. Ele não está falando nada disso. Ele está falando assim, cara, por causa de Cristo, por conhecer Cristo, pelo desejo, pelo anseio de me tornar profundo nele, de ir mais fundo no conhecimento de quem ele é. E conhecimento ele não está falando aqui numa perspectiva de informação, como você obtém, por exemplo, numa faculdade. A palavra conhecimento aqui está falando da relação sexual. Exatamente é isso, é uma das primeiras explicações da tradução da palavra conhecimento colocada aqui. A relação íntima de amor que o noivo tem com a noiva na noite de núpcias. O noivo conhece a noiva da noite de núpcias. E ele está dizendo que para conhecer Cristo, assim como o noivo conhece a noiva, para ser conhecido por Cristo, assim como o noivo conhece a noiva, eu considero tudo como perda. Cara, isso aqui é forte demais. Talvez isso, de repente, nem te abale tanto, mas, no mínimo, ouvir uma declaração a respeito da vida de alguém, que alguém declarou isso, no mínimo, deveria nos deixar intrigados, de falar assim, caraca, será que existe algo nessa vida, nessa história, que coloca tudo ao nível de esterco? Casamento, prazer sexual, sucesso, dinheiro, relações até que são relevantes. Ele está dizendo, cara, a minha relação com meu pai eu considerei como nada quando olhada pelo prisma do desejo de conhecer a Cristo. A minha relação de pai como filho eu considerei como nada quando olhada pelo prisma do desejo de conhecer a Cristo. O meu sucesso financeiro, o meu desejo de ser reconhecido, eu considerei como nada quando olhada pelo prisma a partir da comparação do desejo de conhecer a Cristo. Cara, eu não sei se você vive alguma coisa na sua vida nesse nível, a ponto de você falar, cara, considero tudo como esterco, tudo, estou preenchido, estou satisfeito, a minha vida está
saciada, um senso de propósito, senso de sagrado, orientação de destino, senso de origem, tudo, essa coisa aqui, esse trabalho aqui, essa pessoa, essa relação, essa coisa aqui, ó, faz com que tudo se torne esterco. Cara, eu não sei se você tem essa experiência com Jesus, mas a minha pergunta, existe alguma coisa na sua vida que toca o nível de sublimidade da frase que Paulo está dizendo? É mais ou menos assim como se alguém apaixonado, um casal apaixonado, chegasse num ambiente e de outros casais que estão meio frígidos, assim, meio aquela parada meio medíocre na relação. E do nada esse casal apaixonado começa a declarar palavras de profundo amor e de encorajamento e de declarações românticas que às vezes você fica até meio nojo, assim, tipo assim, cara, precisa ser tão meloso assim, não é possível. Mas que na verdade não é meloso que a gente está falando. Na verdade, perguntando, por que não eu? Afinal, quem não gostaria de, num casamento, numa relação profunda, receber a frase, eu amo você de todo o meu ser? Imagina você num casamento medíocre, chegando esse casal na sua frente, que aos beijos não explícitos, mas com muito comprometimento e profunda reciprocidade de amor, é de causar, no mínimo, desconforto em todos os outros, não é verdade? Seja muito honesto, é no mínimo. Só que eu acredito que ainda assim isso não faria com que tudo se tornasse esterco. Tudo. Paulo não está dizendo que o casamento é esterco, que a paternidade de um pai com um filho é esterco, que a relação entre um amigo e um amigo é esterco. Ele não está dizendo isso. O que ele está falando, cara, ter conhecido Cristo e ter experimentado dele fez com que eu olhasse para tudo que existe ao meu redor e achar que isso é nada. Talvez você não conheça Cristo no nível que Paulo está dizendo, mas ele não é especial, gente. Porque se fosse especial, esse texto estaria escrito há 2000 anos atrás e guardado e talvez achado por alguém, ou talvez seria só um texto histórico, poético. Mas essa afirmação de Paulo eu já ouvi, no mínimo, desde que eu me converti há 12 anos, da boca de centenas e centenas e centenas de pessoas que, pelo profundo ímpeto de dentro do seu ser, a única coisa que consegue dizer é, cara, eu considero como lixo todas as coisas por ter conhecido Cristo Jesus. E não é o Cristo da religião, não é o Cristo dos católicos, dos evangélicos, dos espíritas, dos daimistas até. Não é o Cristo pendurado numa cruz de madeira ou de resina atrás de um púlpito. É o Cristo vivo, ressurreto, que traz vida a todo aquele que o conhece como uma relação profunda de amor entre um noivo e uma noiva. A pergunta, você já experimentou alguma coisa assim na sua vida, a ponto de te dar tesão para gastar a vida por causa disso? Por acaso você já tocou alguma coisa nessa história a ponto de fazer você perder o brilho dos olhos para tudo que é coisa ao seu redor? Cara, eu não sei você, cara, mas eu fico desesperado quando eu olho uma coisa dessa e eu falo assim, cara, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Cara, isso aqui é muito louco, gente. É muito doido isso. Se isso não mexe dentro de você nas ferrolhas, eu não estou dizendo que você conhece Cristo. Nem eu estou falando, cara, ao ver o nível de intensidade, de declaração de um ser como esse aqui, não mexe com você a ponto de falar, cara, eu também queria algo assim na minha vida.
Algo que capture os meus olhos, que capture o meu tempo, capture o meu coração, capture todo o meu ser, tudo que eu sou, tudo que eu penso, tudo que eu idealizo, todas as coisas na minha vida. Será que isso não mexe com você a ponto de você pensar assim, cara, eu quero algo assim? Talvez eu não toquei, mas eu quero. Eu preciso de algo assim. A Bíblia diz que Deus plantou em nós um anseio pela eternidade. Algumas outras versões vai dizer que é um vazio do tamanho do eterno. Nós fomos criados para viver na radicalidade e na profundidade dessa relação de amor, de paixão, de entrega. Nós fomos criados para viver dessa forma. Qualquer coisa menos do que isso vai gerar em você insatisfação, senso de vazio. Talvez até por um tempo, enquanto você está engajado em algum projeto, você pode ter a falsa sensação de que a vida está acontecendo. Só que quando você alcança, você toca e se vê naquela realidade e percebe que aquilo ali não é suficiente para gerar esse nível de desejo, de desespero, de paixão, de amor dentro do seu peito. Bate vazio de novo. Eu vou ser bem honesto, gente. Cara, ser pai é uma das coisas mais incríveis para mim da minha vida. Ser marido é uma das coisas mais incríveis para mim da minha vida. Trabalhar como expressão de quem eu sou é uma das coisas mais incríveis da minha vida. Não trabalhar por dinheiro, ser marido com desejo e ser pai por vocação são as coisas mais poderosas da vida. Só que, cara, conhecer a Cristo é sublime, sobrenatural, superior. E você sabe qual que é a parada mais louca, gente? É que enquanto não conhecia, eu era um pai de merda, um marido, filho da mãe, e trabalhava por comércio, só por dinheiro, gastava, trocava o meu tempo para dinheiro e para quem sabe adquirir alguma coisa e, na melhor das hipóteses, planejar algumas férias. Mas desde o momento que eu considerei tudo isso como perda, como esterco, essas outras coisas ganharam valor, lugar, propósito e sentido. Porque o teu casamento não vai ter poder de gerar isso em você, talvez até por um pequeno espaço de tempo, e você pode fazer do seu cônjuge o seu Deus, só que ele vai te frustrar, ele vai te escangalhar, porque ele não é Deus. O teu trabalho, você pode até colocar isso em algum tempo, só que ele, no final das contas, não vai te preencher, porque ele não é Deus. Um filho, você pode fazer a mesma coisa, e vai ser uma maldade fazer isso com o filho, porque fazer do seu filho o seu Deus é gerar nele um nível de expectativa tão alta que ele vai ser esmagado por causa dos seus desejos. Porque ele não é Deus. Jesus é. Cristo é. E por causa dele, todas as coisas ganham um tom de nada. Considero como nada. 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 Nada, gente. Eu não sei você, cara, mas eu quero conhecer Cristo. Eu não julgo ter alcançado, gente. Não julgo mesmo, gente. De verdade. Eu não julgo ter alcançado. Mas uma coisa eu tenho feito continuamente, diariamente. Estação após estação. Abrindo mão das coisas que ficam para trás. Eu prossigo para o alvo de alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu quero isso de todo o meu ser. Eu desejo isso de todo o meu ser. É bom ser marido, é bom ser pai, é bom trabalhar, é bom fazer todas as coisas nessa terra. Mas sem ele tudo é cinza. Sem ele tudo perde a ordem. Sem ele
Um filho vira Deus, a esposa, o marido vira Deus, o trabalho vira o Deus, o dinheiro vira o seu Deus. O seu umbigo vira o seu Deus. Mas com ele, tudo ganha sentido. Tudo ganha sentido. Eu não sei que nível isso fala ao seu coração. Mas a minha oração é que isso mexa com as suas entranhas. Os lugares mais profundos do seu ser. Nós não fomos criados para viver uma vida aqui de nível mediano. Sabe o que é uma vida de nível mediano? Sabe qual é a outra palavra que é usada, que nos ofende? Medíocre. Nós fomos criados para viver uma vida que vale a pena ser vivida. Nós fomos criados para que da nossa boca pule essa resposta. Eu poderia morrer hoje, porque vivi o verdadeiro sentido da vida. E essa frase não é uma frase de arrogância que diz, cara, vivi. Não. É uma frase, na verdade, de profundo quebrantamento e humildade. Dizendo, conheci. Mas quero conhecer. Ele é infinito. Você consegue imaginar que coisa louca isso? Não tem fim. Você sabe por que o ser humano rola stories pra cima eternamente? É o anseio pela eternidade. Você já chegou no fim dos stories alguma vez? Alguma vez dos shorts? Já chegou? Não tem como chegar, gente. Ele é infinito. Não chega nunca. O looping dos stories, ele é feito para ser infinito. Você nunca vai chegar no fim. Você vai avançando, avançando, avançando. Isso ali nos captura daquela forma porque é o anseio que nós temos por conhecer cada vez mais profundamente aquele que é infinito. Só que os stories, quando você acaba de ver, você está vazio. Os shorts, quando você acaba de ver, você está vazio. Mas Cristo, quanto mais profundamente você o busca e o procura de todo o coração, mais ele se revela. Fazem 12 anos que eu fui encontrado por Jesus. 12 anos. Não é muito tempo. Mas há 12 anos, a minha vida, todo dia, não é igual. Todo dia não é igual. Eu queria deixar alguns conselhos com você. E faz sentido o que eu estou falando para você, minha gente? Eu quero deixar alguns conselhos com você. Eu não sei se você pode abrir lá a nossa meditação só por hoje aí no seu celular. Inclusive, ela está tremenda. Na verdade, você vai abrir aí. Tá lá no grupo de avisos da família. Mas dessa meditação, dessas meditações ali, vai nascer um app, que vai ficar muito legal, hein? Vai colocar todas as coisas da família, vai ficar irado. Então ela é só a ponta do iceberg. Então abre aí, clicou nela, tá ali no link, abriu aí? Aqui na pasta. Da família. Eu vou mandar lá de novo. Para ficar mais. Não, para facilitar a vida de vocês. É só clicar. O Lucas falou também. Super explicativo. O Lucas tá mandando ver, né, cara? Clica lá, ó, no link lá que eu mandei lá no Avisos da Família. Só por hoje. Muito bom. Aí vai aparecer lá um lugar de justiça no espírito, né? Tá vendo ali? Então você vai descer um pouquinho e você vai clicar em meditações anteriores, porque essa é a meditação de amanhã, já tá online. Aleluia. Ó, daí clica ali, aí vai aparecer um vaso novo. Você clica num vaso novo ali. Aí depois de novo você vai clicar, daí no número 1, um vaso novo. Ah, tá maneiro, hein? Qual faz agora? É o 1.
Vai ficar em estações anteriores. Vai ficar em estações anteriores. Tá bom, né, cara? Isso aqui vai ficar irado. Daqui a pouco outras igrejas vão começar a usar também. Estações anteriores. Aí você conversa com Deus. Estações anteriores. Isso. Aí vai aparecer ali, tipo, você vai clicar lá num vaso novo. Faz ali, menina, só seja obediente. Pronto. Clica ali num vaso novo. Aí vai abrir ali 1 e 2. 1. Clica lá. Vamos lá. Deu certo aí? Tá poderoso, hein? Ó, em pouco tempo outras igrejas vão estar usando esse movimento aqui. Ai, meu Deus. Prendeu o dedinho. Pronto, já passou. Amém. Todo mundo abriu aí? Um vaso novo lá? Gente, presta atenção. Por que eu tô falando? Eu falei tudo isso para falar disso aqui. Você sabe por quê, gente? Porque olha o que está escrito lá em Jeremias 18, que é a base do tema do que a gente está falando nesse mês. Nós estamos entrando nesse mês, nesse tema, que é um vaso novo. Meditamos essa semana toda dentro desse tema. Né? Segunda-feira que vem é a segunda semana do tema. O tema Um Vaso Novo vai ser tanto o tema desse mês, quanto o tema do ano inteiro. Só que daí o tema do ano inteiro é desdobrado em vários outros pequenos temas. E a gente está começando com esse primeiro tema. Glória a Deus. Aí vai ficar ali tudo assim. É que tá ainda colocando ainda, né? Mas vai ficar legal porque a pessoa tem acesso ao o tempo todo, vai ficar organizada. Jeremias 18 diz assim: levante-se e desça à casa do oleiro. Deus falando para Jeremias isso. E lá você ouvirá as minhas palavras. Eu queria só destacar uma coisa aqui para você. Vocês estão comigo? Estão comigo? Fica aqui comigo, né? Tem vezes que Deus vai te mandar fazer coisas simplesmente para que Ele possa comunicar a você algo. A Agatha testemunhou, por exemplo, a nossa ida pelo Mercosul, sendo muito honesto. Foi uma bênção realmente para todas as pessoas pelo qual nós passamos. Teve gente curada, teve gente que foi batizada, teve igreja abençoada, foi muito poderoso mesmo. Mas, na minha opinião, sendo bem honesto, aquilo que aconteceu com as pessoas não teve o tamanho do que aconteceu conosco por causa dessa viagem. Deus falou ao coração da Águeda, falou assim, cara, por que a gente não vai de moto até a plantação daquele nosso amigo lá em Rosário, na Argentina? E aí nós fomos, 40 dias de moto. Foram 40 dias. Foi uma doideira isso. Esses 40 dias, na verdade, era Deus fazendo isso conosco. Deus nos mandou para um dos países com a menor taxa de sucesso de plantação de igrejas, que é o Uruguai. O Uruguai é chamado, por exemplo, lugar de cemitério de plantadores. Esses 40 dias foram uma bênção, mas foram terríveis também. E o Senhor falou muito ao nosso coração. Ele disse que as cidades estão cheias dos famintos, mas todos eles estão dispersados por causa da religião. O Senhor nos tirou daqui, não podia ter falado aqui já? Podia, não podia? Mas o Senhor quer que você encarne aquilo que Ele está querendo falar ao seu coração. Muitas vezes o Senhor vai fazer você levantar, e na medida que você demora para obedecer, demora para você conhecer o que Ele está mandando obedecer. Quando o Senhor fala, vai, é longe, é difícil, mas vai, cara. Você vai perceber que no caminho você vai conhecer o que Ele está querendo comunicar. Se você não fizer com diligência, obediência, coração aberto, você nunca vai conhecer. Olha o que ele diz aqui. Desci à casa do oleiro e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Diga assim, o oleiro
estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia do barro se estragou nas suas mãos, onde o vaso se estragou? O vaso estava onde? Estava no armário? Na prateleira? Estava na bancada? Não, estava onde? Nas mãos de quem? Do oleiro. O oleiro era a pessoa responsável por moldar o vaso. Então o vaso se estragou nas mãos do oleiro. Como o vaso se estragou nas mãos do oleiro, ele tornou a fazer dele outro vaso. Diga assim, oleiro tornou a fazer outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Diga assim, o oleiro faz assim como ele quiser. Olha o que o texto diz. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó Israel. Sabe, gente, eu falei tudo isso que eu falei aqui agora, gente. Você sabe por quê? Porque é fácil enxergar a bondade de Deus no dia que você recebe uma oferta de dinheiro, um presente, uma bênção, por exemplo, que acrescenta algo no qual você gostaria de receber. Agora, o difícil de enxergar a bondade de Deus e a soberania da sua vontade, do seu propósito, do seu amor, é no momento que o vaso no qual nós somos se não dá tão certo na mão do oleiro e o próprio oleiro esmaga para dar forma em outro vaso. Aí alguns vão dizer, é Deus pesando a mão, é castigo do Senhor. Na verdade, Deus pesando a mão é um contexto, na verdade, de como se fosse um Deus carrasco que não ama a sua criação. Na verdade, o peso da mão do Senhor tem a ver diretamente proporcional ao tamanho do seu amor, de quanto ele deseja nos transformar ao vaso segundo o seu querer. Só que a verdade, meus irmãos, é que enquanto nós não nos quebrantamos, não nos rendemos, não nos humilhamos diante da sua poderosa mão, nós não vamos desfrutar da nova forma que Deus quer dar à nossa vida e às relações a partir das nossas vidas. Presta atenção, gente. Ninguém faz alguma coisa porque acha que aquilo é a pior solução para a sua vida. Todo mundo só toma uma decisão e só coloca uma prioridade na sua agenda porque acredita plenamente, piamente, que aquele é o melhor que tem para ela, até que seja pouco. Nós só resistimos à mão de Deus porque nós não conhecemos o tamanho do seu amor. E enquanto nós não tivermos um encontro profundo com o tamanho do seu amor, nós vamos continuar nos levantando de forma altiva contra a poderosa mão de Deus. E quanto mais nós resistimos à poderosa mão de Deus, mais ela nos resiste. Mas na medida que eu e você nos humilhamos a ela própria nos molda e dá conta de nos levantar diante de todos, diante de tudo. Quanto mais a gente se rende, mais rápido fica. Inicialmente parece que vai ser desesperador, mas em pouco tempo a gente começa a desfrutar. É poderoso demais, gente. Paulo era arrogante, Paulo era prepotente, Paulo era cabeçudo de estudioso, Paulo tinha sucesso em todas as áreas da sua vida. E ele precisou que o próprio Deus o cegasse. Na estrada de Damasco, Paulo foi paralisado por causa de Jesus, na direção que Paulo estava indo, que era contrária pelo qual ele foi chamado para viver. E 3 dias cegos fez com que Paulo acordasse e ouvisse a voz do Senhor. E que no primeiro momento, ao abrir os seus olhos, depois desses dias, ele fez, ao invés de olhar no outro inimigo, viu nele um irmão.
O Paulo que está dizendo que considerou tudo como esterco foi o Paulo que perseguia Cristo, perseguia as pessoas, por causa daquilo que ele cria. Hebreus 12 vai dizer que ninguém, enquanto está sofrendo castigo, diz gostar desse castigo. Enquanto alguém está recebendo o moldar, o esmagar da mão do olheiro, indo contra aquilo que a gente acreditou que nós éramos. Estava dando forma, mas ia ser incrível. Cara, ia ser incrível, mas infinitamente menor aquilo que ele planejou e sonhou para a sua vida, gente. Mas no momento que a gente acorda isso aqui, a gente para de ter a mão do olheiro lutando contra nós e passamos a contar com o seu favor. Sem conhecer a Cristo, gente, nunca você vai se tornar vaso. Sem se tornar vaso, nunca você vai desfrutar de fato da graça que é ter conhecido a Ele. Para isso você vai precisar ser quebrado. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A coisa mais gloriosa que existe nessa vida é conhecer a Cristo. E conhecê-lo de verdade. Por isso eu quero ler aqui para vocês alguns conselhos que estão nas nossas meditações. Vamos lá para quarta-feira. Sai daquela página. Clica no 1 aí. Vamos lá para quarta-feira. Clica lá em quarta-feira. Um vaso novo. Presta atenção. É necessário reconhecer que o velho não estava bom. Presta atenção, meus irmãos. Você nunca vai experimentar da realidade de um vaso novo enquanto você não reconhecer diante de Deus e diante das pessoas que aquilo, que a realidade atual não está bom. Enquanto você ficar tentando fazer remendo à realidade atual, enquanto você ficar tentando dar o teu jeitinho, enquanto você ficar tentando fazer da sua forma, você não vai desfrutar de fato do que é o vaso novo. Brinca ali. Você não vai desfrutar de fato do que é o vaso novo. Jeremias diz, o vaso deu errado na mão do oleiro. Não era descontrole, não é falta da soberania de Deus. O próprio Senhor vai moldar de volta. Só que o problema é que muitas vezes a nossa vida está dando errado em algumas áreas da nossa vida, da nossa história, e a gente fica fazendo tudo a partir das nossas boas ideias para fazer dar certo. Enquanto o próprio Senhor está esmagando para dar uma nova forma. Está na minha hora de acabar já? Não. Não, daí é o código sim, entendeu? Porque daí quando ele fala não, ele não vai falar sim, né? Porque senão fica muito feio, né? Diga assim, é necessário reconhecer que o velho não... Vamos lá. É necessário reconhecer que o velho não está bom. Presta atenção, gente. Deus não vai invadir você. Enquanto você não reconhecer que a sua realidade não está boa, não está como deveria estar, enquanto você não reconhecer que você tem vivido muito aquém do que de fato foi criado para viver, ele não vai agir na sua vida, cara. Confie, diga assim para a pessoa do lado, confie e se entregue. Ele se opõe aos arrogantes, hein? Bota o dedo na cara assim. Ele se opõe aos arrogantes, hein? Aí faz um carinhozinho depois, mas concede graça aos humildes. Aí dá aquele sorrisinho meio amarelo e diz assim, humilhe-se diante da poderosa mão de Deus. Aleluia. Agora vamos lá para a segunda. Clica em segunda, mulher. Diga assim, um vaso novo.
É necessário deixar o velho para trás. Faz assim, ó. Assim, é necessário deixar o velho para trás. Olha o que está escrito aqui em Filipenses, que eu li agora. Uma coisa faço, esquecendo-me, diz assim, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. O que você precisa fazer para ser um vaso novo? É necessário deixar o velho para trás. Sabe o que está acontecendo? Muita gente tem um encontro com Jesus, mas fica com toda a sua vida amarrada ainda no passado. Fica com toda a sua vida amarrada ainda com o seu jeito antigo de operar. Entregou a vida para Jesus, mas não desfruta, não vive coisas incríveis com Jesus. Não, muito simples. Não dá para você entrar. A porta é estreita, gente. Não dá para entrar com tudo aquilo que você trouxe até aqui. Não vai dar, gente. Enquanto você não largar aquilo que era velho na sua vida, não há novidade de vida a não ser que deliberadamente decidamos deixar para trás o modo antigo de viver. Isso muitas vezes implica em abrir mão de hábitos, manias, raciocínios, jeitinhos, relações vazias, práticas enganosas. A lista é realmente sem fim. Agora olha de novo para a pessoa aí do teu outro lado e diz assim, não tenha medo, minha irmã. Avança, faz assim, ó, com a mão forte, diga assim, avança pela fé e obediência. A fidelidade a Jesus sempre foi a melhor. Cara, de verdade, gente, o texto de Paulo não é um texto antigo de 2000 anos atrás, não. Porque a quantidade de gente que eu já vi declarar aquilo de Paulo com todo o seu ser, falando, cara, eu considero como lucro. O que eu considerava como lucro, agora eu considero como perda por causa de Cristo Jesus. Isso é uma realidade para você, gente. Ele não tem o pior para você, não, gente. Ele tem o melhor. Só que, assim como um escultor precisa tirar tudo aquilo que naquela pedra não tinha do anjo, o próprio Deus precisa tirar tudo aquilo de você que não faz parte da sua identidade. Ficou bonita essa frase, né, cara? Essa frase está em algum livro que eu já li. É muito boa, né? A do escultor, sim, né? Do Deus eu não tenho certeza. Mas você entende, gente? Deus não precisa acrescentar nada a você. Na verdade, a dor é porque Ele está tirando. E Ele está tirando tudo aquilo que não tem a ver com você. Se há algum fardo, algum peso, desafio, desânimo na sua vida, é porque você está carregando peso demais, que não era para você carregar. A vida é leve, o ritmo livre da graça com Jesus. Ainda que haja dor, que haja tristeza, que haja um monte de coisa, ela ainda assim vai ser leve. Com Jesus. Vai ter angústia, vai ter tristeza, mas vai ter alegria. Vamos lá para terça-feira, presta atenção. Um vaso novo, diga assim, um vaso novo. É necessário deixar as coisas de menino. Essa é brabeza, hein? Olha o que está escrito lá em Coríntios 13, 11. Presta bem atenção, gente. A meditação dessa semana estava poderosa, hein? Gente, dava para pregar só com ela, hein? Glória a Deus, hein? Olha o que está escrito lá. Clica ali no Romanos 12, ó. Clica ali no link ali, ó. Está escrito 1 Coríntios. Clica em cima de 1 Coríntios para você ver o que acontece. A mágica. É terça, né? Oi? É terça. Tá indo direto aonde? Pro aplicativo. Vai lá ainda. Deixa assim, ó, escurinho. Mas o Dão tá aparecendo Coríntios. Não, está aparecendo 4. Não, ela tá aparecendo terça, só que tá aparecendo Filipenses e Mateus. O meu tá aparecendo terça e Coríntios. É que ela tá no coisa errado. É o que eu falei lá, ó, clica aqui, ó. Ah, nos meditações. Aí ela clicou aqui, ó. Aqui ela clicou fora do lugar. Aqui, ó, um vaso novo. Depois você vai pegar. Tá mandando ver, ó. É só ver o vídeo do Lucas umas 10 vezes. Então, pode ver mais umas 3 vezes para aprender melhor. Olha, aí você vai achar lá, vai estar lá o texto, certo? Você tá na meditação da semana seguinte. A Mônica tá tão atualizada que ela já tá uma semana na frente.
Vai lá, ó. 1 Coríntios 13, clicou ali, tá poderoso, né? Diga assim, ó, alguém lê lá pra mim. Quando eu era... Alguém lê pra mim. Quando eu era... Falava como criança, sentia como criança. Pensava... Agora que sou adulto, parei de agir como uma criança. Pronto, pode deixar. Quando eu era menino, pensava como, falava como menino, pensava como menino, sentia como menino. Gente, presta atenção. Você não vai desfrutar das coisas sublimes do Senhor enquanto você continuar sendo, abrindo a sua boca como um menino, pensando como um menino e sentindo como um menino. Precisa deixar as coisas de menino para trás, gente. Parar de se mover, de falar, de pensar e sentir como menino. E muitas vezes os nossos sentimentos vão demorar para amadurecer, gente. Só que quem precisa amadurecer antes, na verdade, é você, gente. Ah, mas eu não tinha vontade. Ah, mas eu acredito, se eu não tiver vontade, eu não tenho que fazer. Ah, mas eu vou lá e falo para todo mundo, eu sou bem sincero. Você percebe, gente? Isso é coisa de menino, gente. O que difere um menino para um homem é que o homem não é mais governado pelos seus sentimentos. O que difere de uma menina para uma mulher é que uma mulher não é mais governada pelos seus sentimentos. E agora, como não é mais governada pelos seus sentimentos, os seus pensamentos são governados por aquilo que são os princípios de Deus. A nova natureza. A mente é transformada. Por isso nós precisamos deixar as coisas de menino para trás. Porque enquanto nós não deixarmos as coisas de menino, menino pode experimentar coisas íntimas, profundas de gente grande? Pode? Pode? Não pode, gente. Criança só entra no parquinho, gente. As coisas mais profundas de Deus estão reservadas para os homens de Deus, para as mulheres de Deus. Deus está esperando você deliberadamente decidir e falar assim, Senhor, não quero mais pensar como menino, viver como menino. Ih, você tá celoso, hein, cara? Não quero mais viver como menino, pensar como menino. Eu quero me comportar como um homem. Diga assim, eu preciso deixar as coisas de menino para trás. Glória a Deus. Vamos avançar aqui. Um vaso novo, diga lá. Aí é quinta-feira, tá? Porque quarta, eu comecei com quarta. Aí eu fui quarta, segunda, terça, daí quinta agora. Isso, muito bom. Quarta-feira, quinta-feira, para viver o novo. Diga assim, para viver o novo, é necessário avançar. O que está acontecendo, gente? Tem gente que nasce de novo. Tem gente que tem um encontro até com o Senhor. Tem gente que até está abrindo mão das coisas do passado e deixando para trás. E está considerando até as outras coisas como coisas menores. Mas não avança, cara. Não segue aquilo pelo qual Deus mandou você fazer. Eu não acho que o testemunho que a Agatha contou aqui é fórmula, tá? Não acho que é fórmula, entendeu? O que ela contou ali sobre a conta e o negócio do trabalho, do trabalho que ela decidiu, por exemplo, fazer, é algo que Deus colocou no nosso coração, da nossa forma de operar. Não tem a ver com fórmula, assim, agora para ser cristão e se mover, tem que agir dessa forma. Não, é algo que Deus nos colocou como uma estratégia para comunicar uma cultura de generosidade. Para nós, é isso. Compreende? Só que, por exemplo, ela poderia simplesmente, cara, decidir não avançar. Decidir não fazer aquilo pelo qual ela deveria estar fazendo. Decidir não se envolver com o que deveria estar se envolvendo. Por exemplo, a minha vida às vezes está um desespero, gente. Às vezes eu canto aquela música como, tipo assim, pensando que eu estou cantando, na verdade, que eu estou testemunhando uma realidade. Estou cercado por todos os lados, mas estou guardado por ti. Parece que estou cercado por todos os lados. Parece que não, estou cercado. Às vezes tem momento que eu falo assim, meu Deus, é bomba de tudo quanto é lado, cara. É ataque de tudo quanto é lado. Meu Deus, dá uma lasqueira, cara.
Só que se eu ficar parado nisso, ou ficar só deixando as outras coisas para trás, não vai fazer minha vida avançar. Eu preciso entender o que o Senhor me chamou e fazer diariamente. O Lucas é uma das pessoas que mais está aqui dentro da nossa rotina diária, por exemplo. E sendo muito honesto, esse é o nosso trabalho diariamente, não é? De agenda, de compromisso, de obedecer pela fé. E não é fé de responsabilidade, é fé de fidelidade. Fiel àquilo que Jesus mandou fazer. Às vezes está tudo lascado ao redor, às vezes está com medo, ansiedade, às vezes parece que tudo está indo contra você, mas fiel, sendo fiel àquilo que Jesus mandou fazer, avanço para o alvo. Avanço fazendo aquilo que ele mandou fazer. Avanço seguindo em obediência. Enquanto você não decidir parar, deixar as coisas para trás, parar com as coisas de menino e decidir avançar para o alvo, não tem realidade de vaso novo, não tem glória de Deus. Não tem frase do que Paulo está dizendo. À medida que a tua vida às vezes está empacada e está uma lasqueira, é porque você às vezes não larga, não deixa as coisas para trás, está com o teu coração todo preso no passado, ou no comportamento do presente, continua se comportando como menino, sente como menino, pensa como menino e fala como menino. Logo não vai ter realidade de pessoas maduras. Deus não vai conferir a você novas realidades enquanto você não mudar de estação, não passar de fase, não amadurecer. E isso você pode ter 30, 40, 50, 70, 80. Ou ter 20. E você pode ter 20 numa fase de alguém que de 80 já deveria estar, e pode ter alguém de 80 que não passou ainda na fase do que estava de 20. Porque não amadureceu. Não acordou. Não decidiu sair do lugar. Diga assim, eu preciso avançar. Eu preciso seguir em frente. E por fim, se entregue de forma racional. Cara, isso aqui pra mim é um negócio muito louco, porque eu sou um cara muito emocional. Assim, emocional que eu digo assim, de tipo... Não é emocional, eu sou muito sanguíneo, né? Eu sou muito assim, tipo... Vamos nessa! Tá entendendo? Só que, cara, eu precisei aprender a governar a minha vida pelo racional. Pela razão, pelo que é que tem que ser feito, de acordar toda segunda-feira, no mesmo horário, e falar assim, cara, o que é que tem que ser feito? Tem que ser feito isso aqui. Então vai lá e faz. Na outra semana, o que é que tem que ser feito? Tem que ser feito isso aqui. Então vai lá e faz. Ele diz aqui assim, ó, Romanos 12, pra gente acabar. Pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem-se que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar qual é a boa, diga assim, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que é muito poderoso aqui. Eu quero deixar um conselho final aqui para você em Romanos 12, que diz assim, ó, a respeito de como que nós avançamos. Pergunta aí para a pessoa do teu lado, como é que eu avanço? Como é que eu avanço, gente? Eu vou dizer para você como é que você avança. Às vezes nós estamos em busca de uma fé mística, de uma oração de um Deus que vai vir aqui e milagrosamente mudar tudo de lugar. Mas assim, essa fé, essa ação mística tem mais a ver com o povo que está preso no Egito e no deserto do que o povo que vai herdar a terra prometida. E o que você mais está ansiando para cumprimento do propósito é herdar a terra prometida. Só que a terra prometida não tem mais a ver com coisas de menino. A terra prometida tem a ver com se comportar como um homem, como uma mulher de Deus. Olha como é que você se comporta como uma mulher de Deus. Olha como é que você avança de verdade. Pode deixar, tá na boa. Pode deixar, não tá incomodando não. Olha como é que você se comporta como um homem e uma mulher de Deus. Paulo está dizendo, peço que ofereçam o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Presta atenção, ele não está dizendo que você vai sentir vontade de oferecer, ele não está dizendo que você vai sentir desejo, que você vai perceber nos seus, nossa, tem que fazer isso. Não, é justamente o contrário. É um sacrifício racional. E a palavra, diga assim a palavra,
sacrifício. Sacrifício, gente. Sabe o que é sacrifício? Não é gostoso. É chato. É difícil. É ruim. É sacrifício. E é um sacrifício emocional? Não. Sacrifício racional. Ou seja, cara, considero tudo como perda por causa de Cristo. Logo eu vou me entregar de forma viva, santa e agradável. Viva está falando do tempo, santo está falando do foco separado e agradável é motivado nele. Sem ser comércio. Diga assim, eu preciso me oferecer. A segunda coisa que ele diz aqui, ó, é não vivam conforme. Diga assim, eu preciso não viver. Na mesma medida que racionalmente você precisa decidir se oferecer, sabe como é que você começa com isso? Com um tempo de prática de meditação toda semana, diariamente. Todo dia vai lá, abre a Bíblia, pega a tua meditação aqui e vai fazer diariamente, sacrifício vivo, santo e agradável. Ah, mas não sinto, não vejo, não creio, não sei. Faz. É sério, gente. Na obediência, Deus honra a obediência, cara. A graça na obediência, né? Não, toca aí. Não é legal a obediência? Não é não? Dá o beijo aqui no tio. Ó. Aí, ó, tá vendo? Obediente, cara. Pode, claro. Tipo, eu geralmente tenho facilidade para ter um tempo com o Senhor e para ficar lá, milhões de horas, ficar lá, e a semana, eu já conversando assim, e aí ele falou, ele me deu um conselho, assim, aliás, tipo, exortou, assim, né? Porque às vezes o que a gente está buscando é uma devoção escapista, assim. E aí, durante a semana, eu mudei a roda disso e eu comecei a fazer as meditações mais pontuais. E eu não senti metade daquilo que eu sentia quando eu fazia meditações mais longas. Mas aí eu percebi o quanto isso está mudando assim, o meu comportamento, a minha forma de ver. Assim. E inicialmente. E assim, não significa que você não pode fazer uma meditação longa. Cara, mas é muito simples. Por exemplo, você tem uma agenda, você tem um horário, cara, você quer fazer uma meditação longa? Acorda muito mais cedo e vai ter a sua meditação longa. Percebe? Diga assim, e pulou aqui minha página. Ofereçam, não vivam conforme os padrões desse mundo. Como é que é o padrão desse mundo? É emocional, gente. Eu faço o que eu quero, aquilo que eu não desejo não faço, aquilo que me convém eu faço, aquilo que não convém eu não faço. O texto diz, não vivam, e a última coisa, mas deixem. Diga assim, mas deixem. Ofereçam, não vivam, mas deixem. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Presta atenção, gente. Tem gente que faz sacrifício, tem gente até que está abrindo mão do mundo, mas na hora que Deus começa a moldar a própria vida, não deixa. Na hora que Deus começa a mexer nas coisas de lugar, pula fora, não deixa. Não deixa Deus mexer, não permanece até o fim. Abandona o barco antes dos processos. Nunca vai desfrutar de fato do que Deus está planejando, está moldando. Não deixa. Fez até sacrifício vivo, santo e agradável. Cara, é sacrificial. Fui até lá, beleza. Abri mão das coisas que atrapalham, beleza. Mas na hora que Deus vai começar a mexer, abandona. Não vai experimentar, gente. E aí o sacrifício e o não deixar vai perder sentido. Porque vai ser sacrifício demais, vai ser abrir mão de coisa demais. Só que só ganha sentido no momento que você se permite que ele molde. Porque daí você vai experimentar a boa, diga assim, a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. A melhor coisa que tem, meus irmãos, da vida é ser um vaso novo. Ser parte de um vaso novo. Deus não está formando um vaso, não está formando vários vasinhos, está formando um só vaso novo. Na medida que nós fazemos parte desse vaso novo, a glória de Deus é a coisa mais incrível que tem. Isso é poderoso demais. Eu quero isso para minha vida. Eu não sei se você quer isso para sua vida. Glória a Deus. Amém? Glória. Pega lá a ceia lá pra gente lá dentro. Amém. Eu queria que você pudesse sair do seu lugar aí e fazer uma dupla, tá? Se puder ser homem com homem, mulher com mulher, vai ser melhor. Né? Se pudesse ser também assim, talvez assim, nem sempre a mesma pessoa que você fica, é isso, tal assim, né? Pra gente poder, eu queria que você pudesse bater um papo assim, sobre o que a gente falou aqui essa noite aqui. E ver assim, cara, o que é que o Senhor tá chamando você
para deixar para trás e avançar para o alvo? O que o Senhor está chamando você a avançar para o alvo? E aí vocês vão compartilhar isso e vão ceiar um com o outro. Entendeu? Né? Ceiar compartilhando a vida naquilo ali. Pode ser? O quê? A gente foi combinar que é assim nós dois aí, quando a gente combinar, porque você vai fazer. Ah, tá. Né? Então, o que o Senhor está chamando você a deixar para trás e o que o Senhor está chamando você a seguir para o alvo? Né? Qual o alvo que o Senhor está chamando? Né? Aleluia. Glória a Deus. Vai vir lá o pãozinho, em nome de Jesus. Talvez está com um cara que não estava lá, mas estava. Eu vou lá. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Faz a mesma coisa. Eu sempre esqueço do online, graças a Deus. Mas faz o teu tempo de ceia aí, senta com algum irmão, em nome de Jesus, que o Senhor te guarde. Lembra, o que o Senhor está chamando você para deixar para trás e o que o Senhor está chamando você para avançar para o alvo. Amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Vamos nessa.